Sauda a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz por estar aqui nesta noite. Meu coração está alegre, como as minhas pernas também. Não é fácil, não é? Pregar para não crentes é uma bênção. A gente tem tanta palavra, se sente tão à vontade. Mas pregar para crente, pregar para doutores, não é fácil. Mas nós temos um professor chamado Jesus. Eu disse, eu fui corajosa em dar o sim. O pastor Edivan e a irmã Rose foi muito corajosa também em me chamar. Eu não tenho o dom de pregar. Eu vou logo avisando os irmãos, porque qualquer coisa você já entende. Vai fazer 28 anos que eu estou pela grande e infinita misericórdia do Senhor. Agora no dia 21 e 22 desse mês em curso, nós estamos completando 28 anos, estamos lá em 2 dias de festa, nos alegrando com o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado ali naquele lugar. E a obra do Senhor tem seguido debaixo da sua poderosa mão. E durante esses anos eu sempre tenho dito, porque cada crente tem uma intimidade com o Senhor. Foi falado tanto aqui intimidade, e hoje o assunto, se é a tua presença, o assunto é intimidade, né? E o Senhor, através da nossa intimidade com o Senhor que cada crente tem, eu tenho dito, Senhor, 28 anos de teologia, pastor. Os meus professores são os crentes. Meus professores são os membros, os congregados. Que eu digo, teve um dia lá, um pastor que sempre vai na tarde de oração, eu vou ler a leitura. E eu falei, a presença do Senhor estava muito linda naquele lugar. E eu me lembrei de algumas experiências. Eu disse a ele, pastor, me perdoe. O Senhor é graduado, pós-graduado, tem o mestrado. Mas tem coisas, pastor Edivan, que em cadeira do seminário não ensina. E Deus tem me ajudado. A presença dEle é quem diz, é por aqui, missionária. Quando eu vou para o lugar contrário que eu quero, Ele diz, está errado, vai dar errado. É aqui. E eu louvo ao Senhor por estar aqui nesta noite, compartilhando desse tema tão lindo, a tua presença. Eu queria que a igreja dissesse bem forte comigo, a tua presença. E essa presença está aqui. A estrela não é a irmã Rose, que dirige, que é presidente desse trabalho de intercessão. A estrela dessa noite chama-se Jesus de Nazaré, o leão da tribo de Judá. Aleluia! Que nos deu a graça para estarmos aqui. E nós vamos ler no livro de Jeremias. Ela já leu o versículo 10, o 12. E eu vou ler o 14 até o 15, 14 e o 15. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas na Babilônia.
Porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e todo o povo que habita nesta cidade. Vós, irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro. Irmãos, eu acho uma história um pouco séria, um pouco pesada, mas é uma história pedagógica para o povo de Deus. A saída daquele povo para a Babilônia. Nabucodonosor foi responsável por isso, mas a Bíblia está dizendo assim, que Deus está dizendo: eu tornarei ao lugar que vos transportei. A gente fica, foi Nabucodonosor, e como Deus está dizendo que vai trazer, que foi ele que levou. Quantas vezes nós, como cristãos, somos levados ao deserto e muitas vezes questionamos e perguntamos ao Senhor: por que este lugar? Por que estou tão sozinho, tão sozinha? Cadê os amigos? Cadê os irmãos? Muitas vezes foi o Senhor que permitiu para nos experimentar. Mas quando Ele permite algo, como este que permitiu para o povo de Israel, porque há povo para aperrear Jeová, só vivia em declínio, só vivia em rebeldia, só vivia em desobediência, mas o Senhor desprezou? Não. A misericórdia de Deus estava sempre sobre eles, e foi levantado um profeta chamado Jeremias. Deus preparou Jeremias, sofreu por causa do povo. Sofreu. Líder nem sofre, né, pastor? Nem sofre. E Neemias foi levantado por Deus, escreve cartas para o povo da Babilônia. Mas sabe, ele animou o povo da Babilônia, mas ele disse assim, eu achei tão interessante. Olha, parafraseando, conjecturando, aleluia, vocês estão aí na Babilônia, viu? Mas não deixem os costumes dos judeus, não. Não vão se adaptar à cultura pagã, não. Ele queria dizer: conserve a presença de Deus na vossa vida. E ele teve tempo que eles ficaram calados. Me parece que é o Salmo 137 que diz assim, que eles ficaram lá tristes, sem cantar, porque deserto não é bom não. Pergunta-me o que é deserto que eu lhe explico. Agora marque uma vigília. Viu? Eu estou aqui, foi porque eu passei um deserto. Aí eu aprendi, deserto é pedagógico. Deserto não é para a gente reclamar e não mata crente, não. Deserto leva a crente à presença do Pai. Havia momentos quando eu chorava, já não tinha mais nem lágrima. Eu dizia: Jesus, não estou dizendo que todo mundo faça isso, mas era naquele momento. Aí eu dizia, ao invés de eu reclamar, eu sentia ele bem perto. Às vezes quando eu ia orar, eu puxava uma cadeira: Jesus, fica aqui bem juntinho de mim. Presença é isso, a gente nem está vendo, mas sente, não é? E é uma coisa tão boa. Já pensou você se alegrar com Deus no deserto? Desaparece todo mundo, mas a presença está ali. Aleluia. Você chora, você fala em mistério, você canta. E eles lá no deserto nem cantaram. A Bíblia diz que eles penduraram as armas no salgueiro. E lá os babilônicos: ei, canta uma canção para a gente. Vê só, que afronta. Canta, vocês lá cantam tão bem. Eita, Jeová. Tira as armas do salgueiro e canta. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não me ignore, mas você olhe para a pessoa que está ao seu lado. Cante na hora da dor. Aleluia. Cante
quando você estiver atravessando o deserto, tira as armas dos salgueiros e cante. Chame a presença de Deus através do louvor. Louvor significa elogiar a Deus. E quando a gente está elogiando a Deus, vê quanta coisa linda. Os louvores do grupo. Enquanto está louvando, aí a presença de Deus. Do primeiro hino, quando a gente está angustiado e triste, até é devagar, né? Na batalha contra o mal se valer. Aí quando é no segundo hino já. Na batalha contra o mal se valer. No terceiro, na batalha contra o mal se valer. Não é assim, irmãos? A presença vai chegando, vai chegando, vai chegando. Daí a pouco acontece com a gente como aconteceu com Paulo e Silas na cadeia. No lugar horrível. Horrível, imagino, lá. E eles estavam lá por conta das boas novas. Porque às vezes tem prova e tem castigo de Deus, né? Por isso que depois eu vou chegar aqui para a gente saber diferenciar prova e deserto que a gente procura e o deserto que é Deus que nos coloca. E Paulo e Silas estavam lá naquele deserto, longe da igreja, mas Paulo era que pastor, viu? Eu aprendo muito com ele. O povo lá na igreja tudo folgado, ar-condicionado, como aqui, acho que no tempo não tinha não, mas por exemplo, né? Que lá tem, graças a Deus, por misericórdia, temos ar-condicionado, mas tem dia que o povo diz assim, está muito frio. Antigamente era, vixe, que não aguento mais o calor. Aí colocamos o ar-condicionado, agora está muito frio, ninguém aguenta isso não, hein, Masté? Mande tirar isso aí. Aí eu digo, mas já pensou? E Paulo e Silas estavam lá presos por causa das boas novas do Senhor. Aí olhou um para o outro. Foi o que eles fizeram? Não reclamaram. Né? E o povo de Deus reclama por tudo. Irmã Rosa já gostou da cadeira. Oi, mas se lá no R10 fosse fofinha assim, igual para aí. A gente nunca está satisfeito com nada e está tudo bem. E Paulo e Silas, sabe o que foi que ele fez? Paulo disse, Silas, a gente está aqui já desse jeito mesmo, tá amarrado. E era 4 quaternos de soldados. Isso eram 16 soldados, né? Fora aquele que eu acho que estava juntinho deles. Coitado, não sabia que ele tem intimidade e a presença de um Deus poderoso. Rose, aleluia! Paulo, aí Silas, não sei que Silas disse, mas cantaram, viu? Vamos cantar. Eu canto, tu ora e a gente vai fazer um culto. Aí eu digo, que coisa linda, 2. Às vezes a gente fica triste, só tem 2 irmãos, 5 irmãos. Cadê o povo? Cadê o povo? Faça o culto sozinho, porque a presença de Deus está. Paulo começaram a cantar em Paulo e Silas, e a presença do Senhor foi atuante naquele lugar. Todo mundo sabe dessa história. As cadeias, aleluia, se quebraram. Aleluia. E ele lá nem estava aí. Eu acho que as algemas também caíram. Se as cadeias caíram, quanto mais as algemas dos mãos e dos pés. O carcereiro chegou nervoso, agoniado. E agora? O que é que eu faço? Eu acho que o grito do carcereiro foi muito grande, muito alto. Que Paulo disse lá dentro. Não se incomode, estamos todos aqui. Quando ele entrou, clarão. Aleluia. Isso diz que é o lugar dele, que ele estava escuro. Então, o clarão aconteceu ali naquela prisão. E o carcereiro viu a glória de Deus. Porque eles estavam cantando junto, em vez de murmurar. Porque aquele que murmura mais do que glorifica, do que agrada ao Senhor, mais do que canta, mais do que agradece o que ele tem feito. E ele disse assim, o que é de fazer para ser salvo? Ele disse, crê no Senhor Jesus e seja salvo tu e a tua casa. Isso aconteceu por causa da presença de Deus naquele lugar. Amém? Então aconteceu com os babilônicos. E a preocupação de Jeremias era
vocês tenham cuidado. Estão longe dos templos. Vocês estão longe dos líderes. Mas ele quis dizer, mas não estão longe da presença do Senhor, não. Cuidado. Louvado seja o nome de Jesus. E o Senhor recomendou lá no 11. No 11 diz, porque assim diz o Senhor, o 10, certamente que passado 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer deste lugar. Boa promessa. Boa promessa. Mas, irmãos, enquanto eu lia, eu pude aprender que promessa de Deus para se cumprir na nossa vida é condicional. É ou não, pastor? É condicional. Talvez eles queriam voltar, mas como era que eles estavam? Como era que eles estavam? Eles estavam prontos, lá em Deuteronômio 28, diz qual é a condição para a gente receber a bênção do Senhor. Deuteronômio 28, não vou ler tudo, mas diz assim: se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, as bênçãos do Senhor virão sobre ti. Bendito serás quando entrar na cidade, bendito quando serás na saída, bendito será a tua amassadeira, emprestarás e não pedirás emprestado. Agora pense 2 vezes quando for emprestar, viu? Porque tem que pedir emprestado, não paga nunca mais. Nem dá desculpa. Emprestarás e não pedirás emprestado. Estarás por cima. Oh, aleluia! Como é bom obedecer a Deus, irmãos. E não por baixo. Às vezes alguém olha para a gente e diz assim, nem sabe o porquê, isso é o deserto, qual é o propósito de Deus, porque tem deserto que é para um propósito. Viu? Diga comigo, tem deserto que é para um propósito. Louvado seja o nome de Jesus. Estarás por cima e não por baixo. Aí às vezes quando a gente está no deserto, alguém diz, a bichinha, mas aquela irmã está passando, Aí Deus diz assim, você vai ver depois, porque eu vou abençoá-la, porque é um propósito meu. Ela está passando esse deserto. Mas lá no Salmo nos anima, o Salmo 91, já lá no final. Poluei num baixo retiro, Poluei. Diga comigo, levanta a tua mão, faz assim, ó. Aleluia. Poluei num alto retiro. Mas tem o restante, viu, do versículo. Por que ele lhe colocou? Porque você conhece o nome dele. Amém? O versículo explica direitinho. Poluei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. E a gente conhece a Deus no deserto, na intimidade com ele, Rose. Aleluia! Estareis por cima e não por baixo. Mas se é condicional. Eu aprendi que era condicional. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós. Ele só pensa para gente de bem. Por isso que ele mandou Jeremias avisar, mandar carta, porque tinha profetas falsos lá, viu? Só queriam ver as coisas boas. Quando chegava junto
do povo, tudo rebelde, desobediente, queria que Jesus te ama, tem uma bênção bem grande para tu. E ele, de todo jeito, sem se consertar, rebelde, sem buscar o Senhor, de todo jeito, não é? Às vezes não escuta nem o seu líder falar. Comigo é assim, eu não dou satisfação a ninguém. Aqui, graças a Deus, mas lá tem crente que diz assim, eu tenho satisfação a dar a ninguém. Que perigo, irmão. A vida é minha. Aí Deus vai, é o quê? Tá. Tá certo. Mas você vai me dar satisfação, não vai dar ele, o líder, mas vai dar a mim satisfação. Aí que é bênção, Rose. Tinha uns profetas lá, um profeta, chegou até junto deles, olha, não sei a intenção, eu nem procurei me aprofundar nisso aí. Porque quando eu não entendo, você me pergunta a pessoa, porque assim, eu nem sei muito manusear. Irmã Rose passou a semana toda para me fazer e eu, ai meu Deus, terminou fazendo. E a gente tem pessoas que já conhecem muito e se interessam, eu não me interesso muito. Aí vai no Google procurando o que significa aquela palavra, né? E eu fico só, Jesus me diz, me mostra, eu pergunto a alguém, eu não sou orgulhosa para não perguntar. E eu não fiz uma pergunta a ninguém, porque qual foi o interesse do profeta falso dizer, olha, vocês só vão passar uns 2 anos aqui. Só uns 2 anos mais ou menos. Aí Jeremias chega ali. Aí Deus mandou Jeremias dizer, 2 são 70 anos. Plantem. Construam casas, edifiquem casas. Case seus filhos. Tem uma vida normal que é 70 anos. Eu passei uma prova de 18 anos. Só Jesus para eu me ajudar a atravessar, viu? E 70 anos. Aí o povo, não sei qual foi a reação do povo, eu sei que Deus levantou Jeremias para dizer a eles, é 70 anos. E Jeremias quis até chorar pelo povo, não foi, pastor? E Deus não, você quer pagar por eles? É 70. Tem o tempo de Deus para a nossa provação. Amém? Mas uma coisa me alegra, que enquanto Ele bota na prova, Ele cuida de maneira especial. Aí essa promessa chegou. O Senhor mandou Jeremias dizer, eu vou visitar eles. Eu vou cumprir com ele a minha boa palavra. Mas eles se mantenham lá como crente. Onde você chegar no colégio, no trabalho, aonde chegar, chegue como crente. Eu sempre digo lá na congregação, somos cristãos. E a palavra cristão quer dizer o quê? Pequenos Cristo. Já pensou a gente ser pequeno Cristo de todo jeito, sem as características dele? Lá a característica da família é o nariz, bem assim. Quando nasce, vai primeiro olhar. Eita, esse é dos Barbosa mesmo, olha o nariz. Agora não está nascendo, graças a Deus, já acabou essa história de menino novo lá. Mas era desse jeito. Mas o crente, qual é a característica do crente? Diga comigo, é o testemunho. Você, se eu pregar 2 horas aqui e lá fora não der testemunho, acabou-se. Eu tenho que parecer com o meu mestre. Eu tenho que ter a característica do meu pai. É ou não? Você tem a característica do Senhor. Até a mente da gente tem que ser a mente de Cristo. E às vezes a gente pensa tanto besteira, né? Quer fazer o que quer, o que a mente pede. Aí Paulo disse à igreja lá de Filipenses. Ele estava preso e alegre. Alegrai-vos no Senhor. Mandava a carta lá na cadeia. Aí ele, olha, cuidado para vocês não fazer besteira, não pensar coisa. Eu estou aqui bem. Pense em tudo que é honesto. Diga glória. Pense em tudo que é verdadeiro.
tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, diga comigo, nisso pensai. Glória a Deus! Aí o Senhor disse, diga, dê a boa palavra para eles. Eles estão lá, mas eu estou olhando eles. Eles estão dando testemunho. Eles estão sabendo atravessar esse cativeiro. Eu tenho uma boa palavra para eles. Aí Jeremias chegou, entregou para eles, olha, o Senhor manda dizer que o que está pensando para vocês, o pensamento dele é pensamento de bem, não de mal para vocês. Aquilo alegrou, aleluia. É de bem, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas aí ele deu uma receita, não ficou só por aí. Ganhei a vitória, Deus está cuidando de mim, então pronto. Não precisa ir para a igreja para intercessão. Deus já me disse que estava cuidando de mim e tudo para mim era de bem, ele pensa de bem, não de mal. Não precisa nem para intercessão. Eu tenho até um altar na minha casa. Tem uma família lá que diz que tem um altar em casa. Eu digo, Jesus. Nossa, mas irmão, eu gosto mais de estar na igreja. Porque às vezes a gente está em casa no altar, no lugar que a gente ora, o telefone toca, um filho chama, uma pessoa bate na porta, e aquela agonia toda, você é do altar se levantando não sei quantas vezes, e na igreja não. Se bem que tem aquela hora de a gente estar lá, mas o melhor mesmo lugar da gente estar é nos pés do Senhor. Que eu sempre digo que os pés do Senhor é o lugar mais alto onde o crente pode estar, né? Aí ele disse, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. A oração é a chave da... Alguém diz assim, eu concordo. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E nenhuma oração, nenhum poder. E no nosso cenário tem até um hino. Sem este poder, não vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Sem este poder, não vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Aí veio aqui na minha mente, enquanto eu cantava, que coisa linda. Pedro ia para o templo, e logo depois que ele se converteu, né? Porque quando o crente se converte, mas tem crente sem estar convertido, missionária. Eu aprendi algo numa conferência aqui com o pastor, sempre eu estou dizendo lá. A gente às vezes consagra diácono, não é crente, presbítero não é crente. Eu digo direto isso lá, pastor, ficou gravado na minha mente, porque assim, a gente que convive, eu digo ainda, no dia da vinda de Jesus, o Senhor é quem vai julgar e quem vai dizer quem vai entrar, porque a gente tem um novo nome lá, né? A Bíblia diz em Apocalipse, e eu estou ansiosa para saber o meu novo nome lá. Sabe por que eu estou querendo saber? Porque o meu, Esther, vocês sabem que foi para um PEG lá perto da igreja, uma mulher que frequentava lá, assim que a gente começou a fazer a igreja lá, construir, para não acontecer, não construir a igreja. Oxe, vai ser igreja aqui, é? Oxe, tinha raiva de crente. Aí botou meu nome lá. Eram uns zoadeiros, uns bombos lá para trás da igreja. Aí ela disse, olha, o seu nome está lá. Eu frequento lá, me desculpe, a religião sua é uma, minha outra. Ah, pois seu nome está lá. Dona fulana botou. Eu disse, foi. Mas eu tenho um nome escondido em Cristo, com Cristo em Deus. Eu tenho um nome que está escondido com o cristão e o diabo não sabe. Nem eu não sei ainda, que eu vou saber no dia. Você também vai saber. Mas trabalhar, mas bater o bombo. Sabe o que aconteceu? O bombo furou, a feiticeira morreu, o pergi
Acabou e fechou e a igreja está lá dando glória a Deus. Aleluia! E Pedro, ele quando saiu cheio de Deus da igreja, por isso que eu gosto de igreja. Ontem eu estava na vigília em prol da festividade, foi uma bênção, a igreja lotou, graças a Deus. E eu passei o dia querendo descansar e não podia. Quando eu deitava, chegava uma pessoa e chamava, meu Deus. Aí à noite eu estava com a cabeça doendo, e agora? 11 horas ia começar. Aí 10h30, Jesus, me dá força, eu orei, me dê força. E passei a noite lá, na vigília. Sabe por quê, irmãos? É o lugar onde a gente tem intimidade com Deus. É o lugar onde a gente aprende a ser crente. É orando que a gente mantém a nossa fé viva e a força em Cristo Jesus. Não era nem para eu estar aqui, cansada, mas esses últimos dias eu tenho me pego com aquele versículo. Tive numa festa de idosos na igreja de Deus lá perto, que nos convidaram. Como eram idosos, me convidaram para tocar sanfona, porque sanfona, agora ninguém quer mais saber de sanfona, é teclado, e lá tem um daqueles piano. Aqui tem um bem grande também, né? Aí quando eu cheguei lá, disse, era tanta gente, tanto idoso e tanta gente, a igreja desse tamanho. Eu disse, eu vou tocar sanfona na frente desse povo todinho, não sei não. Eu toco no dia de quinta-feira, o culto, a porta fechada, só a gente. Agora no início eu tocava para o povo, a igreja fica bem de frente do terminal. Eu digo, eu vou chamar o povo a atravessar a sanfona. Aí eu começava a tocar, o povo estava esperando, o ônibus entrava, ficava olhando, daqui a pouco se sentava, e daqui a pouco assistia o culto. No fim das contas, depois da pregação, quem quer aceitar Jesus? Aí o povo, eu quero, por causa da sanfona que tinha no coração dele os louvores. Não sabia nem cantar. Já pensou essas meninas lindas cantando? Lá nesse dia era muita gente, né? A minha, todo mundo aceitava Jesus com essa voz maravilhosa. Então eu amo por conta disso, que foi um instrumento de ganhar almas para Jesus. Mas, irmãos, a gente faz porque a gente fomos transformados para transformar vidas. E quem faz a gente, a força, quem nos dá é o Senhor. Quando eu olhei, disse, não, Jesus, mas tu vai me ajudar. Eles tocam piano, tocam para aí, mas eu toco para ti e você vai me ajudar. E foi maravilhoso. Aprendi, foi muita coisa com os idosos. E uma coisa que aprendi, que não fugi do meu raciocínio, não, foi isso. Eu disse, não posso. Era para eu dizer que eu não tenho condição, não posso. E a gente dizia, não posso. E a Bíblia diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Que coisa! Aí lá tinha, na velhice, um quadro bem grande. Na velhice darão frutos. E frutos viçosos. Eu digo, então tá bom, Jesus, vem cá. Aí me animei. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis. Essa foi a instrução para os cativos e para a igreja de Água Fria, a igreja do R10, e para a igreja de todo o universo. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar, quando quiser, com tristeza, com constrangimento. Quando me buscarem de todo. Aí ele diz, quando a gente busca de todo o coração, Salmo 12:5 diz o quê? Por causa da opressão do pobre. Que coisa, minha gente. E do gemido do... Eu cruzarei meus braços. Eu o quê? Levantarei do trono. E quando o rei se levanta do trono, é para estender o cetro e dizer, a vitória é tua. Aleluia! Quando a gente busca de coração, a vitória é garantida. E serei achado de vós, diz o Senhor. Farei, olha a promessa, o cumprimento. Farei voltar os vossos cativos e
congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor, eu tornarei ao lugar onde vos transportei. Mas a presença do nosso Deus é ideal. Sem a presença, Moisés teve uma hora que ele ficou tão constrangido com o povo, que ele disse, eu não vou sair daqui não, Senhor. Se a tua presença não for comigo, eu não farei esse povo sair daqui. A resposta do Senhor, que viu o drama e o desespero de Moisés, ele disse, vai, Moisés, a minha presença irá contigo e te darei descanso. O Salmo 51, para encerrar, que aquele é o relógio aqui é uma benção, viu? Está dizendo, pare, porque o número é bem grande. Glória a Deus, o dele é pequenininho. O Salmo 51. Deixa eu botar esse papel aqui, apóstolo. Escrevi tanto com medo de me esquecer, está tudo aqui. O Salmo 51, veja como é importante a presença de Deus. Davi estava em desespero, o homem segundo o coração de Deus. Deslizou muito, mas algo que ele tinha no coração era a humildade e a confiança no Senhor. Como é bom a humildade, irmão. Deus opera na humildade. Quando ele se viu sem a presença do Senhor, a oração daqui de Davi, eu acho que tem aquela hora que a gente ora baixinho, ora no pensamento, mas eu creio que essa oração de Davi foi em gritos, viu? E eu deixei essa oração de Davi para o final, para vocês verem como é importante a presença de Deus na nossa vida. Sem ela nós não somos nada. Aí Davi, 51 começando o 7, purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Ele já entrou pedindo ao Senhor perdão, reconhecendo que ele não era nada. Porque tem gente, pastor, que às vezes erra e acha que está tudo bem, não chega diante de Deus confessando, nem pedindo perdão. Só é uma lista deste tamanho, Senhor, me dá, me dá, me dá. Mas a lista de que te darei é bem pequenininha. Me dá, me dá. Vai enrolando assim. Me dê, Senhor, eu quero, Deus, eu quero. Aí a outra lista. Que te darei, Senhor? Pelos benefícios. Diga para a pessoa que está ao seu lado, seja grato ou grata. Aí Davi estava aqui reconhecendo que ele estava precisando de ser purificado para poder ter a presença de Deus. Uma casa para a gente morar, quando alguém aluga, tem que ir lá e limpar tudo, né, para poder morar. Mas uma casa suja, você um desocupa, fica lá aquela sujeira e outro entra, é assim, de jeito nenhum. Aí Davi estava dizendo, purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele está dizendo, perdoa meus pecados, Senhor. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Jesus quebra crente ou não quebra? Quebra crente. Eu fui quebrada já, viu? Eu estou aqui falando que eu fiquei num pó. Sabe aquele bagaço de cana que vai para lá, para cá? A turma ainda dobra. Meu Deus, aí não tem mais caldo. Dobra. Jesus tirou o último caldo para poder eu estar aqui na frente de vocês. Cria em mim, não esconde a tua face dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração. Como está o meu coração? Você faça essa pergunta ao seu Senhor. Tu conhece o meu coração. E renova em mim um espírito reto. Não lances fora de mim, guarde esse versículo 51:11. Faça dele um amuleto, um diadema
Não lances fora de mim a tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Amém? Insista pela presença do Senhor na sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe, abençoe essa igreja com toda sorte de bênção. Se Deus permitir, quem sabe outra vez estarei aqui, né? Pela minha agenda não, mas na agenda de Deus pode ter acontecer. E tem que, às vezes a gente fica nervoso, mas hoje eu vi a hora, se eu tivesse paletó, né? Mas eu amo vocês. E eu quero deixar um pedido. Quando vocês orar, quando estiver na presença do Pai, vocês apresentem a irmã Esther. Eu preciso muito das vossas orações. Não posso citar o nome de todos, mas eu posso dizer: a Igreja de Água Fria, com seu pastor e toda a sua membresia. Amém?